É uma instrução dele para nossas vidas. Amém? Mas em Gênesis capítulo 3, aleluia, no versículo 8, nós vemos que Deus, todos os dias, ele descia para ter comunhão com o homem. Sabe, amados, que Deus, ele não nos fez e nos deixou lá de qualquer jeito. Sabe que Deus, ele nunca nos deixa só. Aleluia. Sabe que quando Deus ele criou o homem, primeiro ele criou o jardim, primeiro ele criou o suprimento, primeiro ele criou todas as coisas e colocou o homem lá dentro. Mas mesmo assim, mesmo tendo todas as coisas no material, no natural, ele ainda descia todos os dias para ter comunhão com o homem. Amém. Deus, ele nos fez para termos comunhão com ele. Amém? E todos os dias Deus descia, Deus tinha uma comunhão com Adão, Deus tinha intimidade com Adão. Mas eu fico imaginando Deus todos os dias descendo e Adão com aquele filho. Pai, eu dei um nome àquele bicho, aquele que é barbudinho, aquele que faz. Eu dei o nome de leão, pai. E eu acho que Deus ficava maravilhado, porque quando Deus estava olhando para ele, Deus estava se vendo nele. Eu não sei se já aconteceu com você, o seu filho, sua filha, está conversando com você, talvez um assunto que não tinha tanta importância, mas você olhava para aquela criança, e você olhava assim, você ficava como se fosse atestado. Você está comigo? Amém. Por quê? Porque você está olhando e você está se vendo naquela criança. Você está se vendo no seu filho. Deus, ele, quando olha para mim, para você, ele se vê, amados. Amém? E quando Deus, ele tinha aquela comunhão, no versículo 8, a Bíblia diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que entrava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores. Você pode fechar seus olhos? Aleluia. Pai querido, Pai amado, Pai santo, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite, Pai, nós aprendemos, Pai, nós vamos aprender que nós dependemos de Ti, Senhor, que o Senhor nos fez para termos comunhão contigo, para termos intimidade contigo, Senhor. E eu sei, Pai, que desde o início esse é o teu propósito, esse é o teu plano, de ter comunhão conosco. E por isso, Senhor, enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para nos trazer de volta a comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz do Calvário, para que não tenhamos mais barreiras, separação entre você e nós. Pai, mas o Senhor nos fez para termos intimidade contigo. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados, Deus, ele era. A presença de Deus era com o homem. A presença de Deus era com Adão. Amém? Amém? Mas Adão pecou. Adão pecou. E porque Adão pecou, ele se separou de Deus. No versículo 21, pula aí em Gênesis capítulo 3, no versículo 21. Você está lá? Amém. A Bíblia diz que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aí está o primeiro sacrifício de Deus para cobrir o homem. Porque antes era Deus que estava lá, era a presença de Deus que cobria a vida do homem. Mas porque o homem pecou, o homem ficou despido, o homem ficou descoberto. E quando Deus chega para eles dizem: escondemos porque nós estávamos nus. E Deus, ele faz o primeiro sacrifício no versículo 21, quando ele pega e faz vestimentas de pele para cobrir Adão e Eva. Ele pegou um animal, ele sacrificou aquele animal inocente. Imagina, amados, você pegar aquele cachorrinho, aquele gatinho que você tanto gosta, e você tem que sacrificar ele por causa do seu filho. Com certeza você iria fazer. Foi o que Deus fez com Adão naquela hora. Deus pegou aquele animal sem culpa, aquele animal que estava lá para fazer, para matar
Ali se inicia aquilo que Deus queria fazer com o homem. Amém? Tudo que acontece no Velho Testamento é uma sombra do que iria acontecer no Novo Testamento. E deixa eu te dar uma dica: o Novo Testamento, mas não começa lá em Mateus, não começa em Marcos, nem Lucas, nem João. O Novo Testamento ele começa quando Jesus ressuscita. Amém? Aleluia! Enquanto Jesus está na terra, ainda ele estava debaixo da lei. Vocês estão comigo? Amém. Mas vamos voltar para lá. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Nós vimos que Deus fez o primeiro sacrifício, matou, sacrificou um animal para fazer vestimentas para Adão e para Eva. No versículo 22 de Gênesis, no capítulo 8, quando Deus ele pede a Abraão, o seu filho Isaac, tudo, mas ele estava mostrando o que iria acontecer. A Bíblia diz que Abraão era o único filho, Isaac era o único filho de Abraão, o filho unigênito. Vocês estão comigo? Mas no versículo 8 de Gênesis capítulo 22, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Amados, essa aqui é uma palavra profética. Ele não estava simplesmente falando aquele lugar, aquele ambiente que iria, mais tarde iria aparecer um cordeiro, um carneiro. Vocês estão comigo? Mas aqui ele estava profetizando que Deus iria prover o cordeiro. Vocês estão comigo? Abre comigo para você entender lá em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 21. João capítulo 1. No livro de João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. Aleluia. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 29, você que abriu, diga amém. Diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Que cordeiro é esse? Aquele que Abraão tinha profetizado lá. Amém? Aleluia. Amados, isso é motivo de nos alegrarmos. O cordeiro, João, quando olhou, ele viu a promessa se cumprindo, as profecias se cumprindo. E quando ele viu Jesus, ele viu isso. E ele disse, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Porque, amados, no Velho Testamento, uma vez no ano, o sacerdote, ele pegava um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro limpo e imaculado, e ele levava no lugar chamado Santo dos Santos, no templo chamado Santo dos Santos, e aquele sacerdote, ele levava aquele cordeiro para ser sacrificado naquele lugar, e ele entrava naquele lugar chamado Santo dos Santos, e tinha toda uma preparação. Ele não poderia entrar de qualquer jeito, ele não poderia entrar com o pecado dele mesmo. Ele vestia roupas por cima de outra roupa, toda branca, com sinos ao redor da sua cintura, com uma corda amarrada na sua cintura. Por quê? Porque se ele entrasse com o pecado dele mesmo, ele era fulminado naquela hora, e as pessoas tinham que puxar, porque senão quem entrasse iria ser fulminado também. Vocês estão comigo? Então o sacerdote ele fazia isso representando, cumprindo o pecado daquele povo durante um ano. Mas ele não estava limpando. Existe uma diferença de cobrir e uma diferença para limpar. É a mesma coisa de você derramar o sangue aqui e eu chegar e cobrir, e ninguém está mais vendo sangue. Outra coisa é derramar o sangue aqui e eu lavar, limpar. Estão comigo? Jesus ele veio lavar o sangue, ele veio lavar os nossos pecados, ele veio limpar, ele não veio somente cobrir, mas ele veio limpar, ele veio nos purificar, ele veio tirar o pecado do mundo. Amém? E João, ele, quando olhou aquilo ali, ele
viu, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava vendo a profecia se cumprir. Aleluia. Amém? Abre comigo em Êxodo, por favor. Êxodo fica depois de Gênesis. Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29, no versículo 31 ao 33. Êxodo, capítulo 29, versículo 31 e 32. Êxodo, capítulo 29, versículo 31 e 32 ao 33. Amém? Diz assim: tomarás o carneiro da consagração e cozerás ou cozinhará a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão das coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para purificá-los. O estranho não comerás dela, porque são santas. Amém? Aleluia. Antes de Jesus, eles falavam carne e pão. Mas depois de Jesus, eles sempre falavam pão e sangue, carne e sangue. Vocês vão ver lá na frente. Amém? Mas eles dizem aqui, para que comerão das coisas, versículo 33, comerão das coisas com que for feitas a expiação, para consagrá-las e para santificá-las. Amém? Porque os judeus, amados, eles tinham uma ideia que aquilo que eles comiam era o que iriam influenciar a vida deles. Eles eram aquilo que eles comiam. Eu não sei se você sabe, mas os judeus ele não comem carne de porco. Por quê? Porque para eles são impuras. Vocês estão comigo? Então os judeus eles tinham muito cuidado com aquilo que eles colocavam na boca, com aquilo que eles comiam, porque eles pensavam que eles iriam se contaminar com aquilo ali. Se fosse uma coisa impura, eles não queriam. Se eles considerassem como impura, eles não comiam. Para quê? Para que eles não ficassem impuros. Vocês estão comigo? Então eles comiam o que era santo. Se tivesse um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem nenhuma ruga, sem nenhuma ferida, um cordeiro perfeito, era pego esse cordeiro e era feito de sacrifício. Vocês estão me acompanhando? Aleluia. Então abre comigo em João capítulo 6, versículo 48. No livro de João, os judeus ele não comiam coisas que consideravam impuras, porque eles tinham a ideia que aquilo que eles comiam era a essência daquilo que eles seriam. No livro de João, capítulo 48, João capítulo 48, perdão, João capítulo 6, versículo 48. No livro de João, capítulo 6, versículo 48. Você está lá? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Imagina, mas para os judeus escutar uma frase dessa. Para a gente é normal, mas para eles não era normal não. Vamos continuar lendo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, e a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Vocês estão comigo? Amém. Eles olharam, Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Vocês vão comer da minha carne, vocês vão beber do meu sangue. Para os judeus amados, isso aí era uma blasfêmia.
Eles estavam debaixo da lei. Vocês estão comigo? Então Jesus, ele disse aquilo ali. Mas por isso que em Mateus, abre comigo, depois a gente volta tudo para João. Vai para Mateus. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 11. Mateus capítulo 15, versículo 11. Mateus capítulo 15, versículo 11. Você está lá? Jesus disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Jesus, ele começou a explicar para os judeus que o que contaminava o homem não era aquilo que eles comiam, porque eles tinham aquela ideia de purificação daquilo que eles comiam. Você está feliz? Amém. Abre comigo João de novo, para a gente dar continuidade lá. No João capítulo 6. João capítulo 6. No livro de João, capítulo 6. Versículo 53. João capítulo 6, versículo 53. Ele diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu dos céus. Amém? Imagina isso na cabeça dos judeus. Vocês agora vão ter que comer da minha carne, vocês agora vão ter que comer do meu sangue, tomar do meu sangue. Imagina se eu chegasse para você: olha, naquela época, se eu chegasse para vocês: olha, vocês vão ter que comer minha carne, vocês vão ter que beber meu sangue, como é que vocês agiriam? Imagina, amados, há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás, para os judeus, para um costume, para uma tradição, que eles não comiam qualquer coisa, eles tinham uma seleção de comidas. Mas Jesus disse: eu sou o pão da vida, e vocês têm que comer. Sabe para quê? Para vocês serem santificados. Amém. Uma santificação verdadeira. Amém. Eles tinham que comer da carne, eles tinham que beber do sangue, para que eles fossem verdadeiramente purificados. Amém? Amém. Aleluia. Por isso, amados, a importância da ceia, porque todas as vezes que comemos e bebemos, fazemos memória dele até que ele venha. Amém? Estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Amém? Aleluia. Agora abre comigo em Marcos. No livro de Marcos. Aleluia. Marcos, no capítulo 14. Versículo 22. Marcos, capítulo 14, versículo 22 ao 25. Aleluia. Você abriu? Diz assim: e enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoou. O abençoando, o partiu e deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E a seguir tomou Jesus o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus.
até que. Amados, esse até, ele simboliza um fim de uma era e o início de outra. Nós estamos aqui até que o culto acabe. Vocês estão comigo? Jesus estava dizendo: olha, vocês vão comer o pão, o meu corpo, e beber o meu cálice, até que se cumpra tudo aquilo que foi profetizado a meu respeito. Ele queria dizer dessa forma. Amém? Amém. Aleluia. Abre comigo em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo, a partir do versículo 14. Lucas capítulo 22, versículo 14. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse: tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Amados, isso aqui dá uma intenção de, não, ele comeu, é como se fosse aquela pessoa que estava condenada à morte e teve que comer aquela última refeição, e ele tinha que fazer, ele poderia fazer o último desejo dele, o último pedido dele, comer e morrer. Mas não foi isso, irmãos. Por quê? Porque já estava profetizado, ele já sabia que aquilo ali ia acontecer, e ele estava ansiosamente, ele estava desejoso que aquilo ali acontecesse. Para quê? Para que eu e você fôssemos livres do pecado. Amém? Ele estava ansiosamente, ele estava desejoso que aquilo ali acontecesse. Ele disse: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com eles os apóstolos, e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aleluia! Até que ela se cumpra. Diga: se cumpriu. Se cumpriu. Amados, é muito maravilhoso quando a gente olha e podemos olhar para uma cruz e podemos ver que Jesus não está mais lá cravado com a cruz. Tem muita gente, amados, que bota o crucifixo lá e bota a imagem de Jesus lá cravado. Ele quer dizer: Jesus não está lá, mas não. Aleluia! O que está lá é o meu pecado, e o teu pecado está cravado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, amados, está lá para a gente lembrar que Jesus, ele pagou o preço, ele cravou na cruz do Calvário o meu pecado e o teu pecado. Amém? Jesus não está mais lá, Jesus não está mais lá na pedra, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Aleluia! 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 Glória a Deus. Aleluia! Abre comigo em Hebreus capítulo 9. Aleluia! Hebreus capítulo 9. Porque para todo remissão de pecados tem que ter derramamento de sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 20. Aleluia. Jesus teve que derramar o seu sangue por mim e por você. Amém. Para nos purificar de todo pecado. Amém? Amém. Aleluia. Mas nós vemos por aí as pessoas começarem a dizer: sangue de Jesus tem poder. Mas tem poder o nome de Jesus. Amém? O sangue de Jesus, ele tem o poder de purificar o pecador de todo pecado. Vocês estão comigo? O sangue de Jesus, ele purifica o homem do pecado. Mas o que tem o poder é o nome dele, que está acima de todos os céus. Está acima de todo nome. Amém? Aleluia. Em Hebreus, você está lá? Hebreus capítulo 9, no versículo 20 ao 22, ele diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios
a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mão ou por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, amém? Cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por toda para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que os guardarem para a salvação. Aqui está falando sobre a segunda vinda de Jesus, amém? Mas eu quero enfatizar, amados, que Jesus, ele já nos purificou de todo o pecado. Tem gente, amados, aí nas igrejas dizendo: eu sou um pecador. Não, amado, não existe um pecador. Eu sou um pecador remisso. Não, ou você é pecador. Eu esqueci o que ele dizia agora. Eu sou um pecador remido. Obrigado. Não, ou você é remido, ou você é pecador, ou você é sujo, ou você é limpo. Amém? Mas as pessoas podem ter uma falsa humildade. Não, eu sou um pecador. Não, amados, nós não somos pecadores. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Nós somos sujeitos ao pecado, estamos, mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que nos perdoará do pecado. É só você confessar diante dele os seus pecados e ele te perdoará de todos os pecados. Mas ele já aniquilou o pecado na tua vida e na minha vida. Amém? Quando você nasce de novo, os nossos pecados, ele foi aniquilado, ele foi apagado, ele foi pago o sacrifício na cruz do Calvário por mim e por você. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não existe mais condenação? Está lá em Romanos capítulo 8, você não precisa abrir. Em Romanos a Bíblia diz que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quando agora o inimigo olha para você, ele não vê mais você, ele vê o sangue do Cordeiro em cima de você. Amém? Aleluia. Ele não vê mais você. Fazer uma passagem lá em Êxodo, que a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para que eles aspergissem o sangue do Cordeiro nas portas dos arais, nas portas daquelas pessoas. Para quê? Para que quando o devorador, quando o inimigo passasse, ele não pudesse tocar aquelas pessoas, aquela família que estava naquela casa. Eu quero te dizer, mas o inimigo não pode tocar na tua vida, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida, mas quando o inimigo ele passa, ele olha, ele diz: esse aí eu não posso. Não é que ele não quer, ele até queria, mas ele não pode tocar na tua vida. Amém? Por isso que a Bíblia diz: cairão mil ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. Aleluia! Amados, quando o inimigo ele tenta, ele pensa, ele só tenta, mas ele não consegue. Não tenha medo, ele não pode tocar em você. Aleluia! E é interessante, amados, o zelo de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Paulo escreveu 27 livros, 13 livros do Novo Testamento. Dos 27 livros que foram escritos no Novo Testamento, Paulo escreveu 13 livros. E Deus, Jesus se apareceu para ele, revelou para ele lá em 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Aleluia! Deus, ele sempre quis que esse momento fosse reverenciado, fosse lembrado. Aleluia! O momento da ceia, amados, é algo especial, porque estamos comemorando a ressurreição de Cristo, estamos comemorando a nossa vitória. Amém? Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Amém. Em todo tempo. E em todo tempo Ele é bom. Amém? Amém. Aleluia! Ele diz:
lá em Lucas capítulo 22. Ele não estava lá, mas Jesus, o Senhor, revelou para Paulo. Ele disse: porque eu recebi do Senhor. Ele não recebeu de homens, ele recebeu do Senhor. Amém? Por quê? Porque o Senhor tinha esse cuidado, ele queria que nós dessemos continuidade a ser do Senhor. Amém? Então nós temos que saber a intenção. Hoje você vai cear diferente. Aleluia, porque você vai cear sabendo, amados, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. E ele disse: olha, é necessário que você coma do meu pão, coma da carne e beba do sangue, porque eu sou o pão da vida. Aleluia. Aquele que não comer do meu pão e não beber do meu sangue ou do cálice não terá parte comigo. Vocês estão comigo? Para termos parte no Senhor, nós temos que comer a carne e beber do sangue. Aleluia. Isso aqui é um símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Amém? E você faz parte. E você tem direito, porque você nasceu de novo. E Paulo, ele diz: olha, porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei. Ele entregou para nós. E diz: porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. É a nova aliança do meu sangue. Aleluia. Essa é uma nova e eterna aliança. O sangue de Jesus é de uma vez por toda. Não precisa mais de nenhum sacrifício. Hoje nós vemos pessoas por falta de conhecimento. Oséias, a Bíblia diz no livro de Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. E tem pessoas ainda fazendo sacrifícios do qual Jesus já fez. Que sacrifício é esse, pastor? Subindo em escada de joelho, fazendo coisas que não precisaria mais. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Jesus já se sacrificou por nós. Jesus já fez aquilo que eu e você não conseguiríamos fazer. Vocês estão comigo? Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberes o cálice, porque todas as vezes que comerdes este pão, que pão é esse? O pão da vida. E João, amados, no livro de João, como nós lemos, lá no livro de João, no capítulo 6, ele diz: olha, os seus pais comeram do maná, do pão lá no deserto, mas eles morreram. Vocês vão comer do pão da vida. Aleluia. Amados, isso aqui não é um pão qualquer. O corpo de Cristo. Amém? Ele era o verbo se fez carne. Para quê? Para dar em sacrifício de mim e de você. Aleluia. O verbo se fez carne para que eu e você compartilhasse, tivéssemos uma ligação, para que aquilo que nós comemos ao bebermos o pão e bebermos o cálice, é como se ele estivesse entrelaçado dentro de nós, e nós fazemos parte desse reino. Amém? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então nós temos que estar alicerçados. Sabe que os indígenas, eles têm costume, eles fazem aliança de sangue. E para você entrar lá naquela tribo, você tem que fazer um pacto com eles, você tem que fazer uma aliança com eles. E como é que é essa aliança? Eles cortam um punho e cortam o dedo, e os sangues são misturados um com o outro. Para quê? Para que haja uma aliança de sangue. E se aquela aliança for quebrada, você morre. Vocês estão comigo? Amém. Amados, como Deus, ele diz: olha, eu fiz uma nova aliança. Uma nova e eterna aliança, que você não precisa mais sofrer, porque eu já sofri por você. Porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si essa aliança, amados, foi para nos dar uma
uma vida e uma vida em abundância. Aleluia! Essa aliança, mas não é para você ficar sofrendo, não é mais para você ficar ansioso ou preocupado. Essa aliança é aquilo que Jesus tomou no seu lugar e no meu lugar, para que eu e você não sofrêssemos mais aquilo que ele já sofreu. Amém. Ele já sofreu na cruz, ele sofreu tudo, amados. Enquanto ele estava aqui na terra, ele sofreu tudo que poderia ter sofrido por causa de mim e de você. Amém. Aleluia! E ele diz na continuidade: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Aleluia! Até que ele venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Aleluia! Sabe o que ele está falando? Todas as vezes que você comer deste pão e beber deste cálice, você está anunciando aquilo que eu fiz com você, a libertação que eu te dei, até que ele venha. Aleluia! Porque, amados, esse sacrifício foi uma tipologia daquilo que o povo, Moisés, fez com o povo do deserto. O povo, Moisés libertou aquele povo, e eles fizeram antecipadamente uma ceia, a Páscoa. Jesus, ele veio nos libertar, e ele está dizendo aqui: olha, quando você comer deste pão e beber deste cálice, você vai anunciar a libertação que eu te dei. Amém? Hoje você vai tomar a ceia diferente. Quando você comer deste pão e beber deste cálice, você vai estar anunciando, você vai estar comemorando a sua liberdade, porque se o Filho nos libertou, verdadeiramente você é livre. Quem te libertou, mas não foi o delegado, não foi o juiz, não. Foi o Senhor. Amém? Homens são falhos, a lei é falha, mas o Senhor, ele é o seu justo juiz. E ele te libertou de toda a barra, de todo aquilo que era contra você. A Bíblia diz que no escrito de dívida que era contra eu e você foi rasgado, foi gravado na cruz do Calvário. Amém? O escrito daquilo que era contra eu e você. Vai. Tinha isso, pecou nisso, fez isso, era uma lista enorme. Ele cravou na cruz. Amém. Ele cravou na cruz. E quando a gente olha para a cruz, está lá o sacrifício que ele fez por mim e por você. Para quê? Para que eu e você fossemos livres. Amém? Quando você beber e comer, você vai estar anunciando a sua liberdade. Você vai estar como se estivesse comemorando a sua liberdade, porque Jesus te libertou, amados. Jesus te libertou. Isso é um momento, amados, de festa. Sabe que muitas vezes, amados, eu estava preso quando eu estava no mundo. Eu tentava fazer uma coisa e não conseguia. Mas hoje eu sou livre. Eu posso fazer, mas não quero. Amém? Eu posso fazer, mas eu tenho domínio de não fazer. Você sabe o quê? Aleluia, como é bom ser livre, amados. Em Coríntios a Bíblia diz: nem posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Aleluia. Todas as coisas me são listas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Sabe por quê? Porque você é livre. Você tem o livre-arbítrio de decidir certo e errado. A Bíblia diz, Deus dizendo para a gente: existem dois caminhos, um de vida e um de morte. Ele ainda te dá o conselho, ele diz: escolhe, pois, a vida. Por quê? Porque eu e você somos livres para escolher o que queremos. Amém? A gente às vezes pergunta: por que, Senhor, não tem tanta gente na igreja? Por que as pessoas não vêm para a igreja? Tem mais gente nas festas, no mundo, no pátio, do que na igreja? Porque elas são livres. Amém? Pelo contrário, elas são presas. Elas não conseguem se libertar. Elas não sabem o que elas estão vivendo. Nós estamos livres, porque nós poderíamos estar lá, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Você tem uma decisão. Você pode escolher. Você pode decidir na sua vida o que você quer. Vocês estão comigo? É uma diferença muito grande, amados. Eu tentava fazer e não conseguia. Por quê? Porque eu era preso. Eu tentava, não conseguia. Por quê? Porque existia algo que me prendia. Mas quando o Senhor entrou na minha vida, aleluia, quando eu entendi essa palavra, quando eu entendi essa revelação, eu disse: eu sou livre. Eu posso, mas não me deixarei levar nenhuma delas. Sabe que você é livre do Senhor? Aleluia. Você é livre do Senhor. Aleluia. No versículo
26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Beber indignamente. Beber indignamente. No versículo 28 diz: examine-se. Para quê? Para que você não beba indignamente. Na continuidade ele diz: olha, se examine, veja o que você tem que melhorar, o que você tem que consertar, o que você tem que pedir perdão a Deus. Se examine. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e não coma. Acompanhe comigo. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e você não pode cear. É assim? Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amados, como Deus é lindo. Ele não proíbe. Vocês poderiam ter dito aqui: olha, assim, examine-se, pois, o pastor ao membro, e se ele tiver pecado, você não deixa ele cear. Misericórdia. Como é que eu ia saber? Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas teve uma pessoa que ficou indignada porque chegou um visitante aqui e ela ceou. E eu ia fazer o quê? Eu vou pedir a pessoa cear e eu cear a vida dela? A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ela que tinha que se examinar. Eu preguei a palavra. Não é eu, não sou eu. Não é o pastor, não é o irmão que vai dizer se você deve ou não cear. É entre você e Deus. Amém? É mais fácil, mas a gente se arrepender, se examinar, pedir perdão a Deus, do que deixar de cear. Eu não estou aqui para constranger ninguém. Vocês estão comigo? Amém. Eu amo a sua vida, independentemente de, porque Deus te amou primeiro. E Deus te amou do jeito que você é, Ele me amou do jeito que eu sou. Amém? O problema é que muitas vezes queremos amar as pessoas perfeitas, mas não existem pessoas perfeitas. Mas é interessante que às vezes a gente quer olhar e começar a julgar as pessoas, examinar as pessoas, e começar a julgar e apontar o dedo das pessoas, mas a gente não somos perfeitos. Amém? A gente às vezes olha e quer julgar aquela pessoa. Aquela pessoa, ela se desviou, ela está afastada, ela está isso, e começa a apontar. Mas nós temos, amados, que amar aquelas pessoas, pregar a palavra para elas. Eu não estou dizendo, amados, que nós temos que concordar com os erros, porque Deus aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Amém? Nós temos que amar aquelas pessoas do jeito que elas são. A Bíblia diz: vinde a mim como estáis. Mas não é para você ficar do mesmo jeito. Quando você tem um encontro com Jesus, as coisas começam a mudar. Vocês estão comigo? Amém. E Ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a me examinar, eu comecei a ver o que eu precisaria mudar, e comecei a pedir perdão ao Senhor, e comecei a cear, e comecei a viver uma nova vida, e comecei a entender o que o Evangelho é. Amém? Amém. Versículo 29. Pois quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor te ama. Ele não quer que você seja condenado com o mundo. Amém? Ele diz: olha, eu quero que você, é como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, dissesse: olha, eu estou te dando uma oportunidade de você ajeitar a sua vida. Eu estou te dando uma oportunidade de você se examinar e você consertar aquilo que você sabe que tem que consertar. Eu estou, é como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: olha, tem isso aqui, você vai se examinar, você vai olhar o que você precisa consertar, você vai se examinar, você vai ter uma oportunidade de consertar coisas na sua vida, para que eu não tenha que intervir. Estão comigo? Amém. Estão colocando medo em você, não? Amém? Amém. Mas é a palavra do Senhor. Aleluia. E Ele diz: examine-se, pois o homem é a si mesmo, assim como o pão e beba do cálice. Aleluia. Você pode ficar com esse instante? Amém. Tem uma música que eu gosto muito.